Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. O texto do profeta Isaías, lá no capítulo 25, verso 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Essa parte do texto de Isaías, que vai até o verso 5, ele é um cântico de gratidão pela fidelidade de Deus em cuidar do seu povo e promover a libertação do seu povo. É um texto que fala também, que pode ser usado, né? O verso 4 e 5 dele também poderia ser usado como contrição. Mas de uma forma geral, ele é um cântico que expressa, que exprime essa gratidão. O que está no coração do profeta aqui, ao escrever estas palavras de exaltação, é o reconhecimento da bondade de Deus e por isso Deus deve ser exaltado e louvado. Os versos seguintes, que vêm como consequência desse primeiro verso, é mostra de que o autor crê, e nós também precisamos crer, que os atos poderosos de Deus, tanto os atos relacionados ao juízo, quanto os de livramento, devem provocar em nós um transbordamento de louvor e adoração, que precisa crescer no coração do povo de Deus. Se entendermos que esses 5 primeiros versos são de fato um hino, vamos perceber também que ele é composto diante das circunstâncias, ou seja, o profeta ele está olhando para a circunstância e ele está crendo nesse governo de Deus e ele está exaltando e adorando Deus naquele momento. Isso precisa também nos levar e precisa também nos motivar a essa adoração, a essa exaltação, nos deve conduzir ao louvor. Esse entendimento no coração do povo hebreu precisa nos estimular também a uma busca da presença de Deus por aquilo que daquilo que Deus é, e não somente por aquilo que temos recebido da mão dele. Vivemos num momento em que nós somos conduzidos à reflexão que pode ser que o mundo esteja experimentando uma dose do juízo de Deus. E por isso os servos do Senhor, ainda que de alguma forma sejam atingidos, porque a gente vive nesse mundo que é manchado pelo pecado, né? Isso acontecia também com o povo hebreu, nós precisamos ser levados à adoração. Nós fomos criados para isso. Nós somos um povo que foi criado para o louvor da sua glória. E nós cumprimos a nossa finalidade quando nós cultuamos, quando nós publicamos os atos graciosos de Deus. Vamos então adorá-lo, que seja um culto agradável a Deus. E sendo agradável a Deus, traga alegria, preencha o nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós reconhecemos a tua soberania, a tua grandiosidade, a tua majestade, porque tu és sobre todas as coisas. Tu não somente és o Criador, mas tu és também aquele, Senhor, que sustenta todas as coisas. Louvado seja o teu nome, exaltado sempre seja o teu nome. Muitas vezes, Senhor, as circunstâncias podem tirar o brilho que nós temos com relação a este mundo. Mas nós precisamos enxergar além delas e perceber que todos os atos do Senhor são atos merecedores de exaltação e de louvor. Nós fomos criados para isso. Que o nosso coração se encha de alegria e seja sempre estimulado pela percepção da tua presença. De que estar na tua presença é a nossa grande alegria, é o nosso grande presente. Era assim que o povo hebreu reconhecia o Senhor e tinha alegria no coração e tinha certeza da presença do Senhor no meio deles. Que seja assim também no nosso. Que a nossa aproximação do Senhor por meio do nosso culto seja, Senhor, por meio do reconhecimento da nossa total dependência do Senhor. E sendo assim, nós nos colocamos de forma humilde na tua presença, sabendo que nós somos imperfeitos e nós rogamos ao Senhor que aperfeiçoe os nossos atos para que ele seja um sacrifício agradável ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Recebe o culto que ora prestamos, porque fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.
estrelas vejo a tua mão, e no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim, Cristo Jesus. Tudo Ele é pra mim. Olá, amados irmãos, saudade de todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. A você, visitante, que está conosco nesse culto, saiba que o Senhor te trouxe até aqui. Você foi guiado através do Espírito Santo para podermos estar juntos nesse momento, congregando, adorando o Senhor. E nesse momento especial do culto, faremos um momento de contrição, onde derramamos o nosso coração na presença do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que Ele, que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, esteja conosco em cada momento de nossas vidas. E Ele assim está, porque aqueles que Jesus derramou seu sangue naquela cruz, Ele deu vida e vida em abundância, vida na presença dEle. E é por isso que nós podemos, em oração, estar na presença do Senhor. É por isso que nós podemos, no momento de oração, não estar orando somente por nós, mas orando também por aqueles que precisam da nossa intercessão. E é isso que nós faremos nesse momento, colocando na presença do Senhor a nossa vida e a vida daquele que nós amamos. Mas antes desse momento de oração, vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 16, onde leremos do versículo 7 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Essa é a palavra que o Senhor nos dá através do Salmo de número 16, Salmo de Davi, do rei Davi, que nos mostra justamente como o Senhor age em nossas vidas. Ele está conosco a cada momento. Precisamos ter a certeza que podemos bem dizer o nome do Senhor a cada momento, que Ele cuida de nós. E no versículo de número 10 ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa é a certeza que precisamos ter, porque Ele nos deu a Cristo Jesus como intercessor, como aquele que morreu em sacrifício vicário por nós naquela cruz, para que pudéssemos estar novamente na presença dEle, aos seus pés em oração. E é por isso que nós podemos bendizer o nome do Senhor, sabendo que tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, Ele acrescenta a cada momento. Ele direciona nossas vidas. Ele nos encaminha através do seu Espírito Santo para podermos estar sempre na sua presença. E é por isso que podemos, nesse momento, fazer essa oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por a certeza que a tua palavra nos traz. Certeza essa colocada no nosso coração através do teu Espírito Santo, que nos convence do seu amor, que nos convence do nosso pecado, que nos convence, Senhor, que precisamos nos arrepender e voltarmos a Ti a cada momento arrependidos. Por isso, Senhor, o teu povo em oração nesse momento, primeiramente derrama na tua presença, Senhor, o nosso coração.
Sabemos, Senhor, que antes que uma palavra possa chegar aos meus lábios, Tu já a conhece, porque Tu sonda os nossos corações a cada segundo. Por isso, Senhor, não há nada que possamos fazer em nossas vidas que não esteja na Tua presença. Sabemos, Senhor, que podemos estar no lugar mais profundo e escondido. Podemos estar atravessando o vale sombrio da morte, mas mesmo assim, Tu conosco ali estarás. Pai, também podemos estar no lugar mais alto e mesmo assim não poderemos nos esconder de Ti. Por isso, nessa certeza, Senhor, que Tu estás conosco em cada momento, é que também vem ao nosso coração a certeza da presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Certeza essa, Senhor, que o faz nosso Senhor e Salvador, pelo sacrifício vicário que Ele fez naquela cruz por nós, que aqui nesse momento queremos reconhecer. Tendo a certeza, Pai, que os nossos pecados foram lavados no sangue derramado por Cristo Jesus. Porque Ele, como Cordeiro perfeito, sem ter pecado, se fez pecado por mim e por todos nós. Por isso, Pai, nós Te louvamos, agradecendo a Tua doce presença, a certeza que Tu és o Criador dos céus e da terra, que Tu podes fazer todas as coisas. Por isso, Senhor, Pai, nesse momento, a Tua igreja derrama o coração em oração, Te pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor que nos visita a cada momento, que está conosco, que nos prepare esse dia que hoje temos, Senhor, que esteja corrigindo as nossas ações, que nos dê, Pai, a certeza, através do Teu Espírito Santo, que o caminho certo virá através da Tua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, nosso Senhor, nós Te agradecemos desde já, porque sabemos que os nossos pecados que cometemos já foram perdoados pela morte vicária de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nesse momento a Tua igreja te pede, ser conosco, dá porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, sim fazer a Tua vontade, acertarmos o alvo, Pai, que vem na Tua palavra. Que nós possamos ter sabedoria em consultá-la, que possamos consultar, Pai, o nosso coração, através do Teu Espírito Santo modificado, para que nós possamos ter a certeza da Tua vontade em nossas vidas. Pai amado, Te pedimos não somente pelas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, mas Te pedimos nesse momento como intercessores, pela vida daqueles que necessitam da Tua presença nesse momento. Pai amado, seja com as equipes que estão cuidando hoje daqueles que estão acamados em leitos de hospitais por causa dessa doença. Abençoe e guarda os médicos, os enfermeiros, os técnicos envolvidos, Senhor, para poder curar essas pessoas. Dá a eles, Pai, a sabedoria que vem do alto, que vem da Tua mão. Abençoa-os, guarda-os, protege. Fortalece o Senhor, fortalecendo eles, fortalece também suas famílias. Pai amado, que pedimos pela nossa igreja, abençoe e guarda cada um, Senhor, que essa mensagem irá chegar nesse momento. Pai amado, que não sei o que pode estar passando no coração dessa pessoa, mas Tu o sabes. Por isso, Senhor, dá a porção dobrada do Teu Espírito Santo, dá o consolo, dá a fortaleza que só tem aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Pai amado, se com aqueles que nesse momento podem estar se sentindo deprimidos, fracos, mostra a eles, Senhor, que a Tua presença basta. Mostra, Senhor, que eles têm a Cristo Jesus como eterno intercessor e Ele que mostra o caminho para nós através do Seu Espírito Santo. Por isso, sim, ó Pai, a Tua igreja pode Te louvar e bendizer, independente da situação que possamos estar passando. Porque sabemos, Senhor, que em tudo somos mais do que vencedores, na certeza que a Tua presença é santa e poderosa e nos basta. É por isso, Senhor, que nós oramos, agradecidos, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja. Boa noite, amada igreja de Jardim Guanabara. É com muita satisfação, muita honra que estamos participando desse culto, nesse domingo, na noite desse domingo. E agora teremos um momento de consagração dos dízimos e das ofertas. E antes do ofertório em si, que na verdade não está acontecendo, está sendo de forma não presencial, eu quero ler com os irmãos uma passagem que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. É uma passagem bastante conhecida que fala da oferta das igrejas da Macedônia às igrejas, aos povos da Judéia. Então eu vou ler com os irmãos essa passagem. Preste bastante atenção no que a palavra de Deus tem para a gente nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E o versículo 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, essa passagem mostra como é maravilhoso, como é um privilégio para nós participarmos da obra do Senhor. E aqui nós estamos passando por um momento difícil, um momento que a nossa geração não conhecia, né, de grande dificuldade por conta dessa pandemia, de muitas necessidades que as pessoas têm passado, muitos irmãos nossos, pessoas que também não conhecemos, e os próprios compromissos da igreja têm que ser honrados, a gente continua tendo os nossos compromissos, e aqui mostra como que os irmãos das igrejas da Macedônia agiram diante da necessidade dos pobres da Judéia. E eram irmãos que não tinham posse, eram irmãos que, aqui na palavra fala, né, como eu li aqui, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E uma coisa que eu quero destacar também no versículo 2, diz assim: manifestaram abundância, porque no meio de muita prova de tribulação, nós temos passado provas de tribulação, né, nesses tempos, manifestaram abundância de alegria. Queridos, nós temos enfrentado dias difíceis, dias de muita tristeza, né, para muitos queridos, pela perda de entes queridos, por questões de doença, também questões de perda de emprego, dificuldades financeiras que advêm por conta de toda essa crise na saúde mundial. Mas o que é importante? Nós temos que manifestar a nossa alegria, e a nossa alegria não pode ser circunstancial, porque se nós formos ficar alegres devido às circunstâncias, nesse tempo ninguém vai ficar alegre, né? Porque nós temos muitos motivos de tristeza. Mas a nossa alegria está no Senhor. Nossa alegria se deve à nossa certeza da salvação e da vida eterna. Então, nós temos que ter essa visão. E pegar esse exemplo dos irmãos que colaboraram, cooperaram. Então, queridos, está aparecendo na tela, né, o número da conta, da agência da nossa igreja. Eu agradeço de coração os irmãos que têm se dedicado, têm se doado, têm ofertado, têm depositado seus dízimos, porque não tem faltado, nós temos conseguido honrar todos os nossos compromissos, temos ajudado os irmãos com cestas básicas. Então, tem sido uma bênção. Eu agradeço a Deus por cada vida, por cada irmão, cada família que tem se mostrado voluntário, como aqui eu acabei de ler. Né? Nós temos que nos mostrar voluntários, uma coisa de coração, algo que seja prazeroso, não é uma coisa, não é uma obrigação, muito menos uma troca. Nós não trocamos com o Senhor, porque o Senhor não precisa de nada que nós temos. Quem somos nós para oferecer alguma coisa a Deus? Mas Deus é tão misericordioso que Ele permite que nós participemos da sua obra por meio dos nossos dízimos e ofertas. E não apenas isso. Eu vou ler novamente aqui para encerrar esse momento, antes de orarmos, o versículo 5, que diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, queridos, uma coisa que eu sempre gosto de destacar na questão do ofertório, nós temos que oferecer a nossa vida, o nosso coração, a nossa disposição, o nosso tempo, os nossos dons. Isso é muito mais importante que o nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós temos esse privilégio, porque nós aprendemos a depender de Deus. Né? Tudo aquilo, quando a gente entrega ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos dizendo: Senhor, dependemos de Ti, porque não somos nada sem Ti. Então, queridos, vamos continuar
sendo fiéis ao nosso Deus e trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas e, em primeiro lugar, o nosso coração. Eu quero orar agora com você, encerrando esse momento de ofertório. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui presentes, assistindo esse culto. Obrigado por cada vida, por cada irmão. E nós queremos te agradecer, Pai, porque os santos para a tua igreja têm trazido os seus dízimos, suas ofertas, têm se doado, Pai, também em trabalho, têm participado da tua obra. E muito obrigado por esse privilégio, Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós, de podermos participar da tua obra, podermos fazer parte dela, Pai, de propagar o teu evangelho, o evangelho da graça, Pai, o evangelho do amor de Cristo, Pai, para que pessoas, aqueles que não te conhecem ainda, venham a te conhecer e venham a dobrar seus joelhos, Pai, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, continua conosco, continua nos abençoando, continua neste culto, Pai, trazendo a tua palavra diretamente aos nossos corações. Muito obrigado por cada família querida e que nós possamos em breve estarmos novamente juntos. E eu te peço tudo isso e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom culto a todos os queridos. Que Deus abençoe. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me
queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso. Muito bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo, dia que reservamos para a adoração àquele a quem servimos, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que nos ama, aquele que nos pastoreia, o Senhor de todas as coisas. Quero deixar o meu carinho a todos que estão conosco nesta hora de culto e de reflexão da palavra, dizer da minha saudade, como eu tenho dito todos os domingos, de rever a cada um, de estar com cada um. Nossa igreja está tomando todas as medidas necessárias para que logo, logo, nós comecemos a realizar os nossos cultos de forma presencial. No primeiro momento, nós estaremos com muitas restrições, todos os passos, todas as medidas nós estaremos comunicando à igreja tudo isso, e nós pedimos a oração do povo de Deus para nos dar sabedoria para todos os passos que vamos tomar e, acima de tudo, a unção que só o Espírito Santo pode trazer para toda a igreja, para toda a comunidade do Senhor. Nessa hora eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração e ao meu, e quero usar um texto que eu amo. Minha família sabe o quanto eu sou apaixonado por esse texto, e nestas séries de mensagens gravadas, e nesse momento de tanto enfrentamento que todos nós estamos vivendo, destas coisas todas que assolam a humanidade, eu pensei muito ao longo da semana, e esse texto não saiu do meu coração. Ele não me deixou em momento algum, pelo contrário, ele veio atrás de mim. E eu queria compartilhar ele com você nesta hora. Há muitas vidas preciosas, muitas ovelhas queridas já me ouviram falar desse texto, cantar esse texto, porque há um lindo hino que envolve essas palavras, e eu quero registrar nessa noite aqui com você. Então abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Segundo livro das Crônicas, do verso 11 ao verso 14. Abra a sua Bíblia, procure o texto sagrado para lermos juntos nesta hora. Assim diz a palavra. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos buscar a bênção de Deus sobre esse momento de reflexão e de exposição das Escrituras. Pai amado, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por estarmos com a tua palavra aberta diante de nós. Queremos te louvar pela oportunidade bendita de ministrar esta palavra maravilhosa, de ouvi-la, de ter a ação do Espírito Santo nos nossos corações e nas nossas mentes, levando-nos a compreendê-la. E a ação do teu Espírito faz com que ela frutifique no nosso coração, a 30, 60 e assim por um. Pai, não somos nada, não temos qualquer virtude em nós, por isso, tem misericórdia, abençoa-nos e fala ao nosso coração.
estabelecemos a nossa absoluta dependência do Senhor e nos colocamos agora inteiramente nas tuas mãos. Fala o nosso coração no nome querido de Cristo Jesus. Amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler situa um momento histórico profundamente relevante na história de Israel, povo de Deus na antiga aliança. O templo havia sido construído. Israel, durante todo o êxodo, a partir da saída do Egito, adorara o Senhor no tabernáculo. E o rei Davi havia colocado no coração e intentado construir o templo, construir a casa do Senhor, um marco na cidade de Jerusalém, para que todo Israel viesse adorar e sacrificar e entregar os seus dízimos, as suas orações, a sua fé no Senhor ali. Mas, por motivos que a palavra de Deus explicita, principalmente porque Davi foi um homem de guerra, o Senhor disse àquele seu servo que ele não construiria a sua casa, mas o seu filho sim. E assim acontece. Salomão, que exerce um reinado de paz, um reinado de alianças com tantos povos, Salomão que leva as fronteiras de Israel a se alargarem como nunca em outro período histórico, a não ser sobre a sua égide no trono de Israel. Salomão abraça esse sonho, abraça esse desejo dos servos do Senhor no passado de construir um templo para a glória de Deus. E ele faz isso. E a edificação fica pronta. E é assim que o texto inicia. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto ele intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, de forma próspera, efetuou. Salomão buscou a Deus. Lembre-se que quando o Senhor diz àquele rei: o que desejas? Pede que eu te darei. Salomão não pede riquezas, Salomão não pede glória, Salomão não pede reconhecimento, Salomão pede sabedoria a Deus. Isso mostra que ele já era sábio, como ele já era sábio. E Deus derrama sabedoria sobre a vida daquele homem. E de fato nós vemos que ele exerceu um reinado com muita sabedoria, com muita diligência. Prosperamente o efetuou. E Deus aparece ao seu servo e diz: ouvi a tua oração. Essa frase é linda, verso número 12, ouvi a tua oração. Olha como Deus fala o coração da gente. Nós oramos e Deus ouve a nossa oração. A palavra diz que os céus nunca estarão cerrados a um coração que o busque. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. As orações que o povo de Deus faz, o livro do Apocalipse relata que são como taças cheias de incenso na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Amados, ouvi a tua oração. Como é importante sabermos nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que tantas notícias que solapam o nosso coração chegam diariamente, ainda chegam com tanta força. É bom saber que Deus continua a ouvir as nossas orações. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Vejam, Deus está homologando a obra que Salomão fez. Salomão construíra o templo e Deus vem e diz: eu escolhi para mim este lugar. Como que? Colocando um selo na obra daquele homem.
É muito importante que as obras das nossas mãos sejam homologadas pelo Senhor. Que aquilo que nós estamos fazendo, fruto do nosso trabalho, a dedicação da nossa vida, Deus esteja se agradando. Deus esteja dizendo: eu concordo com isso, eu escolhi isto, você está certo, esse é o caminho. Nós precisamos afinar os nossos procedimentos, os nossos pensamentos com o céu. Nós precisamos colocar as coisas que fazemos diante de Deus, para que Ele chancele as obras das nossas mãos. O povo de Deus no passado orava assim, para que Deus abençoasse tudo que eles fizessem. Essa tem sido a nossa postura também, tem sido o nosso procedimento. Nós temos desejado que Deus homologue as coisas que fazemos, que Deus se agrade das coisas que fazemos. Deus está dizendo isso a Salomão: eu me agrado da obra que você fez. E o Senhor diz a ele o seguinte: se por acaso eu cerrar os céus, de modo que a chuva cesse, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Vejam, são figuras, amados, no verso 13, figuras fortes. Falta de chuva, seca, destruição nos campos, isso redunda necessariamente em fome. Gafanhotos que consumam a terra, que levem as colheitas, que destruam aquilo que os homens fazem. Ou mesmo a peste, a campear entre a humanidade e a ceifar vidas. Deus está dizendo: se estas coisas acontecerem e se eu ordenar estas coisas. O que Deus está nos mostrando aqui, amados? É que Ele é quem controla tudo. Ele é quem controla até os momentos difíceis que atravessamos. As secas, as destruições, as pandemias, Deus as controla. Nada está fora da soberania do Senhor. Nada é deixado de lado, fora do seu poder, fora do alcance da sua alçada. E ele diz: se eu fizer isto, como que é mostrar que todas as coisas prestam a ele continência. Todas as coisas prestam a ele respeito, porque Deus governa todas as coisas, até aquelas que são profundamente impactantes e destroem, e nos fazem chorar, e nos fazem viver ansiosos. Por isso o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, mesmo se não houver chuva. Não andeis ansiosos, mesmo se os gafanhotos consumirem a terra. Não andeis ansiosos, mesmo que haja peste, pandemia e mortes. E Jesus diz: por que não devemos andar ansiosos? Porque somos fortes e podemos dominar e vencer todas essas coisas? Não. Ele diz: porque o Pai que está nos céus está nos guardando, e um fio dos nossos cabelos não cai sem que Ele saiba. E Jesus usa duas ilustrações ali, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que são espetaculares, como toda a fala do Senhor Jesus. Não há uma fala do Senhor que não seja espetacular, não há uma fala do Senhor que nós não nos rendamos à beleza do seu ensino e à grandeza do seu alcance. Ele diz: olhem as aves do céu. Quem cuida delas? Vocês a veem semear, vocês a veem colher. Quem cuida delas? E Jesus diz: o Pai, o meu Pai, vosso Pai, porque Ele nos ensina a chamar Deus de Pai na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. O Pai que está nos céus cuida delas. E Jesus diz: não valeis vós muito mais do que as aves dos céus.
E o Senhor avança ali naquele lindo ensinamento, dizendo: olhem os lírios do campo. Olhem os lírios do campo. De manhã eles vicejam, à tarde eles secam. E Jesus diz: pois eu vos digo que nem Salomão, já que estamos falando de Salomão, eis o link com o Novo Testamento, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como os lírios do campo se vestem. E Jesus diz: a vida é transitória, vejam os lírios no campo. Manhã floresce, de tarde seca. Não coloquem nas coisas deste mundo e desta vida o coração de vocês, mas coloquem o coração na presença daquele que cuida de nós e que nada, repito, nada foge ao seu controle. E o Senhor Jesus, então, vai nos dizer exatamente isso. Nós devemos estar nas mãos de Deus. Nós devemos viver numa aliança com Deus, aliança que Ele, Cristo Jesus, realizou plenamente na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Esta aliança de vida, esta aliança permanente, duradoura. Não devemos fixar ou realizar alianças com os poderes deste mundo, com os governantes deste mundo, com as ideologias deste mundo, mas devemos fazê-la única e exclusivamente com o Senhor. Aliança de vida. Por isso, quando Cristo toma o pão, o parte dizendo: eis o meu corpo, e logo após o cálice, ele diz o quê? Eis o sangue da nova aliança, aliança firmada em mim, para a remissão de pecados, para a vida eterna de todo aquele que crê. Ah, meus amados, o que Deus faz aqui, voltando ao nosso texto, naquele momento incrível, naquele momento maravilhoso e bendito da vida do povo de Israel, do seu povo, Deus propõe a Salomão uma renovação da aliança. É isso que esse texto trata. Deus vem a ele, homologa a sua obra, as obras de suas mãos, diz a ele que se acontecer situações tremendas, situações ruidosas, situações aflitivas, o Deus dos céus estará presente. E olha, o verso 14, que é o centro hermenêutico de toda esta passagem. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus estabelece uma aliança, renova esta aliança, a repropõe, a descortina novamente para o seu povo, Israel, povo de Deus da antiga aliança. E ele vai dizer: se o meu povo. Aqui é um condicionante mesmo, e lá no hebraico a tradução é muito bem elaborada. O que Deus está dizendo é: o meu povo precisa agir. Eu já fiz. Eu já realizei. Tudo que era esperado e necessário, eu fiz. Agora, nesta aliança, nesta vida trocada, nestes passos conjuntos, o que caberá ao meu povo fazer? E Deus diz: se o meu povo, eu vou ouvir, os meus olhos estarão abertos, eu vou intervir, eu estarei mudando os cenários, se o meu povo. É mistério ressaltar isso. Há espaços imensos na nossa vida com Deus que nós precisamos escolher. É o ser o meu povo, que nós precisamos optar. É uma aliança, é uma vida, é um casamento. Deus fez a parte dele e de forma insofismável. O Senhor se faz carne, habita entre nós, vai à cruz, se entrega por nós. A redenção está colocada. Não estamos falando em redenção, estamos falando de vida com Deus. Por isso que o Senhor diz que o povo é já o dele. Não são pessoas que vão chegar, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. É o povo dele, aqueles que creem nele, aqueles que estão num pacto de vida com ele. Se este povo, e Deus estabelece essa renovação de algumas formas, ou seja, o que nós temos que fazer para entrar
no âmbito da renovação desta aliança. E quem é este povo? Deus diz, o povo que se chama pelo meu nome. No hebraico aqui a ideia que traz o texto é o povo que me invoca, o povo que chama a minha presença, o povo que caminha comigo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, que tem o meu selo, que tem a minha mão sobre ele. Se este povo, primeira coisa e primeiro aspecto da renovação da aliança, se esse meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. A primeira base da renovação da aliança com Deus é humilhar-se. Aqui no hebraico a ideia, e eu tenho falado muito isso sempre que partilho esse texto, e insisto, eu sou apaixonado por esse texto, a expressão hebraica aqui é a expressão que significa quebrantamento. O que Deus está dizendo é, o meu povo precisa se quebrantar na minha presença. O meu povo precisa humilhar-se, esvaziar-se de si. E a gente tem falado sobre isso aqui nesses domingos últimos. O meu povo tem que deixar o orgulho das coisas vazias, as vaidades sem qualquer sentido. Aliás, nenhuma vaidade tem sentido, não tem liame. O meu povo precisa se esvaziar das coisas deste mundo. Quando eu leio essa expressão, quando eu vejo essa primeira base da renovação da aliança, necessariamente minha mente vai para Romanos 1 e 12, Romanos 12, 1 e 2, quando o apóstolo Paulo exorta o povo de Deus a renovar-se pela mente nova, pela metanoia na presença do Senhor. E Paulo diz, não nos conformemos com este século, ou seja, nos esvaziemos dessas coisas, desses valores, desses princípios, desses nortes tão sem nortes, dessas coisas tão sem propósito, e nos humilhemos diante de Deus, nos quebrantemos diante de Deus, estejamos de joelhos diante de Deus. Esse é o momento, essa é a hora de nós estarmos despojados na presença do Eterno. Queridos, Deus propõe isso para mim e para você, que nós larguemos toda a altivez que a vaidade possa trazer, que nós nos esvaziemos de tantos conceitos espúrios, vazios, que o mundo nos coloca diária e permanentemente, e nós nos humilhemos na presença do Senhor, dizendo, Pai, eis-me aqui, toma minha vida, molda-me conforme a tua vontade. Humilhar-se perante Deus significa também isso. Eu e você pedirmos que Ele nos molde, que Ele nos conforme à sua presença, como Romanos 12, 1 e 2 nos traz essa mesma ideia de nos conformarmos com Deus e não com as coisas deste mundo. Essa é a primeira base da renovação da aliança. Se o meu povo se humilhar. Qual é a segunda? Se o meu povo orar. E aqui o Senhor ressalta a oração, colocando-a no lugar prioritário e relevante que ela tem. Orar. Se o meu povo orar. Queridos, vejam, nós oramos tão pouco, nós buscamos tão pouco a face de Deus, e sempre foi assim. Reparem, época de Salomão, Deus já dizia ao povo dele, você quer orar? Ore. Se o meu povo orar, se nós orássemos com intensidade, Deus não precisaria propor essa base na renovação da aliança. Isso significa que nós buscamos a Deus muito pouco, que nós oramos muito pouco. Isso é verdade. Como nós gastamos pouco tempo em orar, e na verdade quem ora não gasta tempo, investe tempo. Nós gastamos tempo quando não oramos. Nós gastamos tempo quando não nos curvamos
humilhar perante o Senhor e colocamos o nosso rosto em terra e buscamos a sua face bendita, buscamos o seu amor inaudito, buscamos a sua presença, que é melhor e mais doce que o destilar dos favos. Ah, queridos, a gente precisa orar. As Escrituras Sagradas nos falam o tempo inteiro, do Gênesis ao Apocalipse, da importância de nós orarmos, da importância de nós buscarmos ao Senhor. E eu quero exortar você nessa noite a incentivar a oração na sua vida, na vida da sua família, a orar mais, a buscar mais a Deus, a orar em secreto, como disse Jesus, a orar em família, a orar com seus irmãos. Você pode ligar para eles e orar junto com eles. Você repare que todos, sem exceção, os grandes homens e mulheres da Bíblia eram homens e mulheres de oração. E quando você vai para a história da igreja, a mesma marca os acompanha. Não há um grande homem, uma grande mulher de Deus que impactou a sua geração, que foi instrumento dele na história, que não vivesse de joelhos dobrados diante de Deus. Se o meu povo orar, eis o chamado, eis a proposta do Senhor para nós nesta hora. Vamos orar mais, irmãos. Vamos buscar mais o Senhor. Como o Senhor Jesus nos incentivou a orar, não apenas pelo seu ensino, mas pelo seu exemplo. Os evangelhos nos narram inúmeras vezes que os discípulos viram, encontraram e registram o Senhor orando, buscando a face de Deus. Eis exemplo bendito para nós. Vamos orar mais. Se o meu povo se humilhar, orar. E qual é a terceira base da renovação da aliança? Me buscar. Se o meu povo me buscar. No hebraico, a tradução aqui poderia ensejar: se o meu povo quiser ter comunhão comigo. Essa tradução é absolutamente possível. Exatamente isso é buscar, é viver em comunhão. E o tempo e a expressão aqui do versículo não significa uma busca que se encerra episodicamente, mas significa a construção verbal, a construção do texto hebraico, significa um buscar constante. Por isso comunhão. Comunhão, né, é algo comum, vida em comum, horas em comum, histórias em comum. É isso que Deus quer que eu e você vivamos com Ele. Uma vida de comunhão. Cristo vai à cruz, morre e ressuscita para que nós possamos novamente ter comunhão com o Pai. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, para nós voltarmos para casa. E estar em casa, oikos, koinonia, significa estar em comunhão no mesmo espaço. Essa é a proposta do Evangelho. O sacrifício de Cristo, a vida de Cristo, o que Ele fez na cruz, é para que eu e você possamos agora viver buscando a Deus, viver em comunhão com Deus, dividir o espaço da vida com Deus, dia a dia, momento a momento, essa busca que não se encerra, essa busca que não passa, essa busca que se renova, assim como as misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada amanhecer. Jeremias diz isso, não é? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Que coisa linda! Deus não desiste de nos amar, Deus não desiste da gente, e nós também não devemos desistir dele. Essa é a ideia, estarmos em comunhão, não abandonarmos as coisas de Deus, não nos afastarmos, pelo contrário, querê-lo sempre mais, desejá-lo sempre mais. Se o meu povo me buscar, essa é a ideia, não é uma busca que se esgota no momento do culto, é uma busca incessante. É aquela visão que Paulo dá aos Filipenses e passa ao escrever a epístola, quando ele diz:
assim como recebestes a Cristo o Senhor, andai nele. A ideia da continuidade, se o meu povo me buscar, andar com Deus o tempo inteiro. É essa a proposta que o Senhor faz para nós. E que convite maravilhoso, não é? Buscá-lo. Que convite maravilhoso. Viver em comunhão com Ele. Que convite maravilhoso. Fazer das horas do dia horas de comunhão com Deus. Se o meu povo me buscar. E, finalmente, a quarta base da renovação da aliança. Diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Reparem, amados, para quem Deus está falando isso? É para o ímpio? É para o não crente? É para aquele que ainda não conhece? Não. Deus está falando para o povo que se chama pelo nome dele. Deus está dirigindo essas palavras àqueles que creem, àqueles que o buscam, àqueles que oram, àqueles que se quebrantam diante dele. E o que o Senhor está dizendo aqui? Que há maus caminhos no meio do seu povo. Que há coisas erradas no meio do seu povo. Os maus caminhos aqui é tudo aquilo que não glorifica a Deus. É tudo aquilo que eu e você podemos fazer que não agrada o coração de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Salomão, Salomão, há pecado no meio do meu povo. Há coisas erradas no meio do meu povo. Há maus caminhos sendo praticados e seguidos pelo meu povo. E o meu povo precisa deixar o mau caminho. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Converter é voltar. Converter significa estamos indo numa direção e retornamos, nos convertemos, voltamos daquela posição. O que Deus está dizendo aqui, amados, é intensamente sério para a vida de todos nós. Há caminhos errados em nós? Há caminhos errados no nosso dia a dia? No nosso trabalho, nós estamos cultivando caminhos errados? Nas decisões que tomamos, nas coisas que falamos, naquilo que pensamos, há caminhos errados? Há caminhos errados dentro do meu coração? Há coisas que eu faço e que, se o povo de Deus soubesse, eu passaria vergonha? Há procedimentos na minha vida, há pensamentos na minha mente, no meu coração, que entristecem o Espírito de Deus? O Senhor está dizendo isso. Nós devemos nos converter dessas coisas erradas, largá-las, queimá-las, jogá-las fora, porque nossa vida pertence unicamente a Deus. E o pecado gera morte. O pecado, ele não só nos afasta da presença do Senhor, ele quebra o me buscar. Quem está em pecado não busca, porque a comunhão quebra. Mas não só o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, e esse é o ponto mais sério dele, mas o pecado traz consequências terríveis à vida humana. O pecado é um câncer. O mau caminho é um câncer que deve ser extirpado das nossas vidas. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Não pode haver dentro de nós coisas erradas, mentira, adultério, fraude, hipocrisia, ódio. Nossa, a lista sem fim de tudo que a gente sabe e conhece e tem certeza que não agrada a Deus e não agrada mesmo. Nós somos o povo dele. Nós não podemos andar em maus caminhos. O Salmo 1 deixa isso muito claro. Quando o salmista diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não há como sermos povo de Deus e andarmos nesses caminhos errados, ruins, destruidores, onde não há o selo de Deus, onde não há a confirmação de Deus, como ele confirma aqui. Eu falava no início da mensagem, a obra que Salomão fizera. A nossa vida tem de agradar a Deus. O salmista vai dizer que a nossa vida deve ser um hino de louvor ao Senhor. E é isso mesmo. Por isso Deus nos propõe, agora, a mim e a você, através desse texto, que nós deixemos para trás aquilo que não vem dele. Que nós nos convertamos dos maus caminhos. E se nós fizermos isso, amados, se nós nos quebrantarmos diante do Senhor como seu povo, se nós orarmos, se nós o buscarmos e se nós deixarmos o mau caminho, Deus tem promessas benditas para nós. Olha o que ele diz. Então, após tudo isso, após esses atos concretos, verdadeiros, humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Olha que promessa bendita Deus está derramando sobre nós nessa noite. Eu ouvirei as orações que este povo que chama pelo meu nome, esse povo que topa e quer se quebrantar diante de mim, se encher da minha presença, orar, me buscar em todas as horas, viver ao meu lado, me buscar, ter comunhão e largar o que é mal e o que eu não gosto para lá e buscar uma vida que glorifica meu nome. Eu ouvirei dos céus o que esse povo está falando, o que esse povo está pedindo, o que esse povo está clamando, e perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Lavarei esses pecados no sangue de Cristo. É o Senhor dizendo para nós. Perdoarei, colocarei o meu selo sobre eles, colocarei o meu nome sobre eles, como o livro do Apocalipse relata. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, amados, a chuva pode não cair, os gafanhotos podem consumir a terra, ou as pestes e as pandemias podem ceifar vidas, porque se nós nos levantarmos e nos ajoelharmos diante de Deus, colocarmos a nossa alma diante dele, entregar a ele a nossa vida, se nós orarmos e buscarmos o seu nome, o seu poder, se nós vivermos unicamente para a sua glória, se nós partilharmos 24 horas do nosso tempo com ele, até quando estamos dormindo, o gafanhoto vai embora e as plantações voltam a vicejar, a chuva volta a cair, chuva de bênção, chuva serôdia, e a peste cessa o seu poder, porque Deus diz, eu sararei a sua terra. Este é o nosso Deus, aquele que veio em Cristo para nos resgatar, aquele que veio em Cristo para nos ouvir, para nos perdoar e para sarar a nossa vida, aquele que em Cristo se fez um conosco e que nos propõe, nesta hora, renovar essa aliança maravilhosa que ele fez com a humanidade lá no Éden e afirmou na cruz do Calvário.
e no túmulo que ficou vazio. Vamos renovar essa aliança com Deus hoje, eu e você. Vamos dizer a Ele: Senhor, eu quero me quebrantar diante de Ti, eu já me quebranto agora. Você quer dizer a Deus, você que está me ouvindo nessa hora e vai me ouvir tantas vezes quanto este vídeo for acessado, você quer dizer a Deus neste momento: Senhor, eu quero orar, eu quero falar contigo, eu quero derramar a minha alma diante do Senhor. Eu já estou cansado de falar com os homens e não ter resposta, falar com as pessoas e não ter resposta. Eu quero falar contigo, Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a ter uma vida de comunhão com o Senhor? Diária, permanente, habitar a mesma casa que Ele, oikos, koinonia, estar com Deus o tempo inteiro. Você está disposto a deixar o pecado? A largar aquelas coisas que você sabe que Deus não gosta e não aprova que você faça? Você pode estar dizendo: mas pastor, eu não tenho força para isso. Deus sabe que você não tem força, Deus sabe que eu não tenho força. Por isso Ele nos deu Cristo. Por isso o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Nós falamos sobre isso aqui outro domingo, quando falamos sobre como o Espírito Santo plenaliza a igreja. Busque o Espírito Santo agora. Peça ao Espírito de Deus para que Ele tire esses trapos de imundícia da nossa vida, essas coisas que não honram e Deus não se alegra delas. Você está disposto a isso? Então eu vou convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está agora, pois nós vamos orar. E nós vamos buscar o coração de Deus. Nós vamos entrar nas câmaras celestiais, como diz Hebreus, porque Cristo nos deu essa oportunidade. Você está com seus olhos fechados agora? Vamos orar. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Entregue o seu coração nas mãos de Deus. Pai querido, estamos orando agora e buscando a Tua presença. Tu que nos convidas a viver contigo. Tu que nos convidas a caminhar ao Teu lado, a crescer na Tua presença, a entregar a vida em Tuas mãos. Tu que nos amas de uma forma tão incontida, tão impossível de descrever, que viestes até nós em Cristo e nos destes vida e vida em abundância. Pai, abençoa agora cada um de nós. Abençoa quem está agora te buscando, de olhos fechados, coração aberto. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E que nós estejamos renovando agora esta aliança bendita que Tu nos ofereces em Cristo. Nós somos Teu povo, Senhor, povo do Teu pastoreio. Pai querido, nós clamamos pelo Teu nome, nós invocamos o Teu nome, chamamos o Senhor nesse momento. Queremos nos despojar, queremos nos entregar a Ti, queremos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Queremos, ó Deus, agora, para a glória única do Teu nome, viver em oração, Te buscar em todos os momentos, em todas as situações. Queremos buscar a Tua face, viver ao Teu lado. E rogamos, Pai, afasta de nós o que não vem de Ti. Afasta da nossa vida o que não é Teu. Faça-nos voltar para o Teu caminho e para a Tua presença. Em Cristo nós Te pedimos isso, Senhor, e unicamente para a glória de Jesus. Em nome de quem oramos, no nome de quem cremos,
e naquele por quem vivemos, Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana, uma abençoada semana na presença dele e para ele. Amém. E agora, querida e amada Igreja do Senhor, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma semana de excelência na presença do Senhor, orando, meditando com o seu culto doméstico, com a sua família, para a glória de Deus. Paz, que Deus abençoe.